Expansão ciclo oriental. Vamos nessa. Vamos para a origem de Portugal. A formação do Reino de Portugal está associada à Guerra de Reconquista entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica. Muitos nobres marginalizados pelas transformações do feudalismo participaram dessa Guerra de Reconquista em troca de quê? De benefícios. Que benefícios eram esses? Os feudos. Bom, um tal de Afonso Henriques, esse daí, um tal de Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, rompeu as relações de suzerania e vassalagem que tinha lá no feudalismo. Ele rompeu as relações de suzerania e vassalagem com os castelhanos e intitulou-se rei de Portugal, fundando a dinastia de Borgonha. Esse daí é o brasão da Casa de Borgonha. Então, o Afonso Henriques foi lá, rompeu relações de suzerania e vassalagem com os castelhanos e se intitulou rei de Portugal, fundando assim a dinastia de Borgonha. A consolidação do poder real em Portugal ocorreu após a Revolução de Avis, quando a burguesia lusa apoiou a Casa de Avis no movimento que depôs a dinastia de Borgonha. Bom, então a consolidação do poder real ocorreu após a Revolução de Avis, quando a burguesia lusa apoiou a Casa de Avis no movimento que depôs a dinastia de Borgonha. Isso fortaleceu a autoridade de quem? Dos reis lá em Portugal. Então, Portugal foi o primeiro país com dirigentes detentores de poder verdadeiramente centralizado. Aí, por que Portugal é o pioneiro na expansão marítima? Porque devido a vários fatores, né? Mas um deles é o processo de centralização política e a formação de uma monarquia nacional precoce em relação com os outros países. Além disso, Portugal tinha uma paz interna depois da ascensão de Dom João I ao trono, além de ter o apoio do Estado português aos estudos e à arte náutica, na escola de Sagres, por exemplo. Outro fator é a posição geográfica privilegiada de Portugal, porque está situado na rota e na escala Mar Mediterrâneo-Atlântico, que atinge o Mar do Norte e centros comerciais dessa área. Assim, Portugal tinha uma certa tradição no comércio marítimo. Uma tradição pesqueira, e essa tradição pesqueira gera uma forte burguesia. Agora, as viagens portuguesas. Bom, eles começaram as viagens pelo Atlântico, né, no chamado ciclo oriental. Nesse ciclo oriental, eles foram explorar o litoral africano, os portugueses foram explorar o litoral africano. Neste período, nesta fase, foram fundadas várias feitorias na costa africana para traficar escravos e produtos locais. Ai, que produtos? Ouro, marfim, pimenta vermelha. Aí, os turcos, lá em 1453, vamos voltar um pouquinho no tempo. Os turcos, eles conquistaram Constantinopla, não foi? E com isso, o preço das especiarias orientais foi lá em cima, subiu muito. E esse fato, incentivou a busca de uma rota para as Índias. Aí, o que aconteceu? Portugal começou a se empenhar em completar o périplo africano. Então, os navegadores ultrapassaram a linha do Equador, a linha equatorial, penetrando no hemisfério sul. Na costa sul da África, um português atingiu a foz do Rio Congo e a região de Angola. O périplo africano foi completado quando Bartolomeu Dias alcançou o extremo sul, o Cabo da Boa Esperança, que antigamente era chamado de Cabo das Tormentas. Mas a chegada dos portugueses a essa região só ocorreu com o Vasco da Gama,
que atingiu a costa da Índia. Então, o Bartolomeu Dias alcançou o extremo sul. Falando agora no panorama geral do périplo africano. Bartolomeu Dias alcançou o extremo sul, mas foi o Vasco da Gama que atingiu a costa da Índia, Calicut e Goa, mas não chegou a empreender nenhuma conquista militar. Portugal iniciou várias tentativas de formar o seu império no Oriente. Mas aí veio quem? O Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, entre aspas, descobriu o Brasil. Por que entre aspas? Porque não, assim, eu não posso dizer aqui que foi de forma intencional ou não, porque tem pessoas que discordam que foi de forma intencional. Mas, enfim, quem sou eu para dizer alguma coisa? Bom, Pedro Álvares Cabral, então, descobriu o Brasil como parte do projeto de garantir a rota africana para o Oriente. A política expansionista. PUC, Rio de Janeiro. A política expansionista empreendida pela coroa portuguesa desde o início do século XV pelo Atlântico, em direção à África e à América Portuguesa, tinha como intuito a exploração econômica obtida por meio do comércio, sobretudo de produtos tropicais, metais preciosos e estabelecimento metais preciosos e escravos, e também objetivos geopolíticos e religiosos, com o estabelecimento das novas rotas atlânticas e a expansão do cristianismo. Com relação à expansão do cristianismo nos continentes americano e africano, indique duas empreendidas pela coroa portuguesa para expandir o cristianismo na América Portuguesa. Bom, então incentiva a formação de missões religiosas e ao envio de missionários, apoio à catequização dos nativos e a formação de religiosos que se tornariam missionários locais. Por meio do padroado, a coroa tinha a função de erigir igrejas, ensino religioso para os colonos, proibição de outros cultos, a coroa delegou à Companhia de Jesus o direito à catequese. B. Explique a relação entre a expansão do cristianismo e os interesses comerciais portugueses em territórios africanos. Então, ele quer a relação entre a expansão do cristianismo e o comércio em Portugal nos territórios africanos. E o comércio de Portugal nos territórios africanos. Os contatos políticos e comerciais portugueses com as sociedades africanas foram feitos juntamente com a expansão do cristianismo. A conversão de novos povos foi utilizada para estabelecer privilégios comerciais, que em troca dava vantagens aos portugueses, que em troca as elites africanas em troca davam vantagens aos portugueses. Que vantagens? Permissão para estabelecer feitorias, envio de missionários e comerciantes para dentro dos territórios e também o controle de rotas comerciais para o interior e o domínio do comércio de alguns produtos. FAMERP. Guinéus e negros tomados pela força. Outros legitimamente adquiridos por contrato de compra foram trazidos ao reino, onde em grande número se converteram à fé católica. O que esperamos progrida até a conversão do povo, ou ao menos de muito mais. Por isso, nós, tudo pensando com devida ponderação, por outras cartas nossas, concedemos ao dito rei Afonso de Portugal a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão, e tudo aplicar em utilidade própria e dos seus descendentes. Aqui está falando basicamente nessa parte de invadir, subjugar,
sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, aqui dá aquela ideia de dominação de povos, conversão de povos. Então, aquela ideia de eu tenho que ir para o território para salvar aquele povo, para salvar aquela população, mas na verdade eles iam em busca de escravos, de produtos para fortalecimento do comércio. Então é aquilo da questão anterior, que os contatos políticos e comerciais de Portugal com a África foram realizados, aconteceram juntamente com a expansão do cristianismo. O excerto extraído de uma bula emitida pelo Papa Nicolau V em 1454 revela. Bom, de acordo com essa bula apresentada, né, o Papa Nicolau V legitimava a captura, o comércio e a conversão de africanos por meio de violência, e essa violência era justificada para subjugá-los e transformá-los em servidores do rei e da igreja. E essa data, 1454, essa data do documento, é antes da conquista da América Portuguesa, que levaria ao estabelecimento do sistema colonial escravista. Então, o interesse econômico da igreja nos negócios do tráfico atlântico de africanos escravos? Não. A igreja está interessada em, entre aspas, combater os pagãos. B. O repúdio da máxima autoridade da Igreja Católica às formas de trabalho servil e assalariado? Não. C. A aliança político-militar entre o Papado e o Reino de Portugal na defesa da conquista europeia da África? Não. D. O endosso oficial da Igreja Católica à escravização de africanos para catequizá-los, com a finalidade de catequizá-los. O que seria endosso? Endosso, por definição, é a ação ou o efeito de endossar, mas também é uma declaração de transferência de uma propriedade ou título para outra pessoa, geralmente escrita no verso do documento em questão. Então, vamos lá. O endosso, a declaração de um documento da igreja em relação à escravização de africanos, ou seja, para escravizar os africanos com a finalidade de catequizá-los, para, entre aspas, salvá-los, né? Essa é a justificativa da igreja. Então, sim, é essa alternativa. E a tentativa de impedir a escravização dos nativos das colônias por meio do estímulo à escravização de africanos. Bom, se eu vou escravizar africanos, eu não vou impedir esse... Não. Essa alternativa está toda errada aí. Tentativa de impedir a escravização por meio do estímulo à escravização de africanos? Não, nada disso.